Estamos em frente ao ponto de táxi, próximo à Praça do Fórum de Ibirité e também na Rua Freitas de Oliveira, número 437. Telefones 3533-0010 e 3598-6616. Oficina do Micro, eficiência em tecnologia. Toda terça, às 7 da noite, programa Stop, de segunda a sexta, na 3VL. Programa Pula Quiabo. Para você começar o dia com alto astral e não perder a hora. Pula Quiabo. Programa Raiz da Várzea. Grandes histórias e acontecimentos do futebol amador de Ibirité e região. Toda sexta, às 6 da tarde, na Rádio 3VL. Apresentação, Saulo Eustáquio. Curta a página da 3VL no Facebook e no Instagram, @3VL Web Rádio. Para ter tranquilidade e segurança, seja associado Minascar Motos, proteção para carros e motos, desde 2007, trazendo segurança, tranquilidade e benefícios exclusivos. Ligue 2557-8899. Proteção de roubo, perda total, acidente, danos da natureza, assistência 24 horas, reboque com quilômetro livre em caso de acidentes, desconto em mais de 80 lojas credenciadas. Reparo de carros com 1 ano de garantia em nossas oficinas credenciadas. Reparo de moto feito em concessionárias. Moto reserva sem custo. Rastreador e carro reserva com pequena contribuição. Ligue e agende sua visita. 2557-8899. 2557-8899. www.minascar.org.br. Olá, boa noite, está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco ao vivo pela Rádio 3VL, acesse radio3vl.com pelo aplicativo da 3VL e também pela frequência 87.5 para toda a região de Ibirité. Muito boa noite, Isabela Gonçalves, de volta, retornando aí o programa Direito em Foco. Boa noite, Túlio, realmente fiquei um tempinho afastada, mas agora estou de volta, né, e é uma honra hoje nós termos em nosso programa aqui a doutora Ana Flávia. Obrigada pelo Seja convite. muito bem-vinda, né? Ela irá falar um pouco pra gente sobre a conciliação e mediação. Olha só, pessoal, eu tive que reduzir um pouco o currículo dela porque é bem vasto. Nossa convidada de hoje, ela é altamente capacitada. Então, vamos lá. A doutora Ana Flávia, ela é formada em Administração de Empresas, formada em Direito pela Universidade Federal de Minas, pós-graduada em Direito de Empresa, pós-graduada em Direito Notarial e Registral, ex-delegada da Polícia Civil, é isso mesmo. Além disso, ela já foi minha colega ex-notária, né, concursada, né, tanto na Polícia Civil como no cargo de notária. Atualmente, né, ela é conciliadora e mediadora cadastrada pelo Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça, palestrante, professora em cursos de mediação de conflitos e professora universitária da disciplina Métodos Adequados de Solução de Conflitos na Faculdade de Direito da Fazé. Vespasiano. Em Vespasiano. Ela é criadora do projeto Dialogar para Pacificar. Tem um canal no YouTube, né? Isso aí. E mais alguma coisa que eu esqueci? Não. Não. Então é só tudo isso, pessoal. Bom, vamos lá. Muito se fala sobre a questão da mediação, né? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre a conciliação e a mediação? Aqui não vou chamar de senhora, não, tá? Não, você mesmo. Pode ser você mesmo? Somos colegas, né? Então tá bom. Explica um pouquinho para o pessoal qual que é essa diferença. Tá. Primeira coisa é que a conciliação e a mediação, né? Não sei se todos sabem,
são métodos adequados de solução de conflitos, né? Os dois são autocomposição. O que é isso? O que significa? Que não precisa de um terceiro decidir, um juiz. As partes mesmas resolvem e decidem o que é melhor para elas. A diferença básica é o seguinte: na conciliação, nós temos um conflito específico. Tá? Por exemplo, você vai numa loja, adquire um produto e esse produto dá um defeito e você não consegue fazer troca, a garantia não tem problema, você procura o juizado e tenta-se uma conciliação. Tá? Na mediação já há uma relação anterior e uma que vai continuar. A gente fala que é uma relação continuada. Então, por exemplo, casos de família, de vizinhança, de trabalho, fornecedores. Então, aí o caso é para mediação. Por quê? O mediador ele vai facilitar o diálogo, vai recuperar a comunicação entre aquelas pessoas que estão ali com uma questão a ser resolvida, né? E temos um conflito principal, mas também existem outros conflitos periféricos que nós chamamos. Então, a mediação ela é mais complexa do que a conciliação. E assim, nós dizemos que vamos por uma audiência de conciliação. Para mediação, nós vamos a uma sessão de mediação. Tá. Tem essa outra denominação. E também a capacitação do profissional. O mediador, ele exige, para ser mediador, vários requisitos. Ok. Tá? E é mais difícil fazer um curso de mediação do que fazer um curso de conciliação. Porque o CNJ, na resolução 125 de 2010, ele exige para fazer o curso de mediação judicial, importante que depois nós vamos falar a diferença. Mas pode aproveitar e fazer essa diferença para os nossos ouvintes. Qual que é a diferença entre o judicial e o extrajudicial? Tá. Porque na mediação judicial, a pessoa pode estar formada em qualquer curso superior, mas ela precisa de ter 2 anos de formado. Na judicial. Na judicial. Ela pode ter, então, ou seja, vamos lá. Na judicial, ela pode ter formação em qualquer curso superior. Reconhecido pelo MEC, né? Mas ela tem que há 2 anos. Isso. Ok. Então, por exemplo, eu estou formando, eu posso fazer um curso de mediador judicial? Não. Infelizmente. Tem que ter, você tem que esperar, aguardar o prazo de 2 anos. Você pode fazer, sim, um curso de mediador extrajudicial. Tá? Mas você não pode fazer o de mediador judicial. Tá? Você não vai poder atuar. Além disso, o curso para mediador judicial tem alguns requisitos, tem um cronograma básico que está lá na resolução, que são algumas instituições credenciadas ao Tribunal de Justiça que podem oferecer, que é o caso da Fundação Nacional de Mediação de Conflitos, onde eu dou aula, que vai ter até um curso em maio agora, que nós vamos dar um desconto de 10%. Aí, tá? Olha só, Túlio, avisa para o pessoal. Para os ouvintes. Para aquelas pessoas que tiverem interesse, entre em contato aqui, tá? Eu vou passar o telefone da fundação. Quem fizer a inscrição ainda essa semana vai ter um desconto. Lá o telefone é DDD 31, né? 3566-0502. Ou também você pode entrar no site, né? www.fundaçãonacionaldefnmc.com.br. que é a sigla, né, as iniciais, ou o e-mail contato@fnmc.com.br, tá, que terá um curso de mediação. O curso, você tem uma transformação interior, pessoal. É mesmo? É maravilhoso. E também profissional. É uma nova profissão, você desenvolve habilidades, né? Só para acabo que eu vou fugir um pouquinho do tema, mas é porque eu não sei se está relacionado. Eu já ouvi falar em técnica de constelação, isso a gente vê também dentro? O que acontece? A mediação, ela tem certas técnicas, tá? A constelação é outra possibilidade de solucionar os conflitos, tá? Mas são coisas diferentes, não vamos confundir, né? Tá. Hoje nós vamos falar só conciliação e mediação. Entendi. Seria uma dentro da mediação, dentro da solução de conflitos, né? Outra possibilidade, assim como arbitragem, uma negociação. Tá. Então, vamos lá. Existe a diferença entre a conciliação e a mediação. Na mediação, as partes, elas já na cabeça dela, elas têm que estar abertas a um acordo. Seria mais ou menos isso?
Elas têm que estar abertas ao diálogo. Ao diálogo. A mediação, assim como a conciliação, apesar de nós, conciliadores e mediadores, desejarmos muito um acordo, não é o objetivo final. Entendi. Tá? Na conciliação, inclusive, a diferença entre a mediação e a conciliação que nós estávamos falando é que o mediador, ele é um terceiro neutro e imparcial, ele não pode dar sugestão. Já o conciliador pode. O conciliador pode falar, mas o senhor não acha que isso aqui seria bom para o senhor? Né? Ele pode sugerir, nunca obrigar ou induzir a parte a fazer um acordo. Agora, a gente sabe que, eu inclusive vi, né, até uma decisão do CNJ dizendo que não há obrigatoriedade da participação dos advogados, né, na mediação e na conciliação. Eu tenho uma opinião particular com relação a isso. É uma opinião, assim, na verdade, eu entendo que o advogado ele seria necessário, mas desde que ele fosse aberto, né, e tivesse, não sei se seria um requisito dele fazer um curso de mediação e conciliação, mas para facilitar ali, né, o diálogo na mediação, né, e o acordo na conciliação. Eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a isso. Olha, a lei 13.140 que fala da mediação, ela no artigo, eu não me recordo qual, ela fala que o advogado deverá. Então, eu acredito que essa decisão do CNJ contraria a lei. E eu sou muito legalista. Então, para mim, a figura do advogado é necessária. Eu também entendo. E indispensável, porque o mediador, ele não pode dar orientação jurídica. A minha questão é justamente essa. E na hora da mediação, da sessão, várias vezes acontece das partes, né, ficarem em dúvida. Ai, será que vale a pena? Será que não? Eu não estou entendendo direito o que é guarda compartilhada. E aí, nós temos que interromper a sessão para que seja esclarecido pelo advogado. Então, marca-se outra sessão, ou se o advogado está ali à espera e não quis entrar, né? Ou porque os dois têm que estar acompanhados de advogado, né? Para ter essa equidade. Então, eu acredito que a presença do advogado é necessária e indispensável. Agora, o advogado precisa ser um advogado colaborativo. Ele não pode entrar numa mediação querendo ali acirrar mais os ânimos, né? Fazer com que as pessoas briguem mais, né? Ele, claro, está ali defendendo o seu cliente, olhando a posição, mas ele tem que também pensar qual que é o objetivo da mediação. Se ele indicou para o seu cliente, ou se seu cliente pediu por uma sessão de mediação, qual que é o intuito? Agora eu vou fazer uma pergunta, porque, na verdade, eu não acompanhei muito as reformas, né, do novo CPC, mas é uma dúvida minha. Quando as partes vão ingressar em juízo, a mediação, ela é pré-processo? Como que se daria isso? Tem a conciliação, a mediação, seriam fases? Não, nós temos a mediação pré-processual, isso, né? Pré-processual. E temos a mediação processual, quando já tem uma ação instaurada, em curso, e às vezes, decorrido, por exemplo, um divórcio litigioso, que eu já tive um caso assim, as partes já estavam cansadas de brigar, e uma falou com o advogado, propôs a sessão de mediação, e a outra aceitou. E eu, juntamente com outra mediadora, nós conseguimos, através de algumas sessões, chegar a um acordo e terminar um divórcio litigioso que já estava 7 anos e meio na justiça. Então, suponhamos que tenha, né, um casal que almeja de divorciar. Antes de ingressar judicialmente, eles podem marcar uma sessão de mediação? Eles podem deslocar até o Sejusc, né, da cidade, e podem pedir, né, acompanhados de advogado ou não, para que seja marcada a sessão de mediação, que eles pretendem. Às vezes, nós chegamos com pessoas já com o acordo quase pronto. É só discutir alguns acertos, né? Então, primeiro, economia de tempo e financeira, né? Agilidade, a confiança, porque quando as partes resolvem e decidem algo, elas vão cumprir, porque elas decidem até onde elas
podem cumprir. E não fica um terceiro a decidir, né? Porque às vezes eu quero A, você quer B, nós entramos na justiça, o juiz decide C. Não agradou a mim nem a você. Mas ainda que tenha menor... Ainda que tenha menor, isso mesmo. Porque aí nesse caso, então vai ser... Nesse caso, a ápice vista para o MP. Para o Ministério Público ele poder manifestar. Isso. Ah, tá, entendi. Dando continuidade aqui. Então, há a diferença entre o mediador judicial e o extrajudicial. A questão o extrajudicial nós não falamos, desculpa. O extrajudicial, ele não precisa de curso. Ele pode ser, sabe, um padre, um pastor que às vezes faz uma mediação, conversa com as partes, restaura ali o diálogo. Agora, é bom fazer um curso, claro, porque aprende técnicas, né? Mas ele não precisa ser formado em curso superior, ele só precisa ser uma pessoa capaz e que as partes confiem. E a atuação, esse mediador extrajudicial é o que vai atuar nos cartórios? Olha, ele pode sim ser, mas eu acredito que vai ser o judicial. Porque como os cartórios são vinculados, né, ao Tribunal de Justiça, eu acredito que um dos requisitos vai ser cadastrado, né, o mediador cadastrado do Tribunal de Justiça. Não, porque até o meu questionamento da questão da participação do advogado uma vez, né, que o cartório ele vai poder prestar esse serviço de mediação, e não necessariamente vai precisar de ser o próprio tabelião, né, o notário, ele pode delegar, ou então podem ser um daqueles mediadores cadastrados. Isso. Né? Que não necessariamente vai ser o mediador judicial. E como esse mediador, o extrajudicial, ele não precisa de ter formação jurídica, a minha preocupação toda como é que a gente vai realizar uma sessão de mediação em que serão discutidos alguns direitos, e uma das partes poderá, quem sabe, ser prejudicada. Por isso que eu acredito que a mediação dos cartórios, né, ainda não tem a regulamentação aqui da Corregedoria de Minas. Eu acredito que vai ser só utilizando os mediadores judiciais já cadastrados no Tribunal de Justiça. Tem lá no site, tem o nome, né? Aí as pessoas também fazem o cadastro no CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça. E uma outra questão que é importante mencionar é que as partes podem escolher, né? Podem escolher, olha que maravilha. Aquele mediador ou conciliador que ela se sentir confortável, não é? Porque às vezes a pessoa se especializa numa área, mediador atuando na área de família, às vezes mediador empresarial, então a parte pode procurar, né? Aproveitando a sua colocação, então, quer dizer, existem várias áreas, né, de atuação da mediação. Isso mesmo. Nós poderíamos falar, então, que a mediação, ela pode ser adotada nas escolas, nas empresas, e como que isso, né, como que se dá isso na prática? Nós temos vários projetos em Minas, nas escolas. Nós temos um que é o MESC, que é da Defensoria Pública, com a doutora Francis Rabelo, que é um sucesso, tem inclusive em escolas públicas, lá em Vespasiano tem, o pessoal gosta muito. Tem um também que chama Nós, que é da UFMG, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, quer dizer, está tendo uma capacitação muito grande de professores para atuarem na mediação de conflitos, na justiça restaurativa dentro das escolas. Tá? Inclusive, hoje eu recebi uma informação que, a partir, eu acho que de 2022, o ensino médio vai ter a matéria de mediação. Olha, que interessante. Eu achei hiper interessante isso. E eu acho que nós precisamos mesmo cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Primeiro, a mediação dentro da escola, ela permite que as pessoas aprendam a respeitar a diferença de opinião, né, a diferença de posição, sem que aquilo impeça a convivência, né, o respeito. Então, isso é muito importante. E interessante que eu fui num congresso de mediação o ano passado em Portugal, e lá eu tive a oportunidade de ver adolescentes, né, lá, e eu achei estranho. E eles estavam com uma camisa escrito Clube da Mediação. E eu me aproximei, perguntei, eles me explicaram que lá a mediação escolar, eles escolhem alguns alunos, é voluntário, pessoas que já têm mais, são mais extrovertidos, que são líderes de turma, ou que tenham mesmo vontade em ajudar,
dão um treinamento simples para eles e eles atuam dentro da classe deles, evitando bullying. Olha que bacana. Evitando conflitos, sendo intermediários entre os alunos e os professores, entre os alunos e a direção. Eu achei o projeto muito bacana. Nossa, tomara que seja... Então, aqui nas nossas escolas nós já temos muitos projetos. E nas empresas eu vejo a mediação crescendo muito, como uma forma de economia ligada à área de recursos humanos, evitando conflitos entre funcionários, afastamentos, demissões desnecessárias, né? Porque às vezes um funcionário não sabe lidar bem com o outro, não respeita. Também processos, né, de assédio sexual. Então, a mediação ela está entrando nas empresas. E eu acredito que a mediação empresarial que vai dar força para o Instituto da Mediação crescer. Ótimo. Porque a gente às vezes conversa com alguns empresários e parece que um dos problemas que a gente vê muito é essa comunicação entre, às vezes, os empresários e os colaboradores, e os problemas que tem ali dentro. Da comunicação. A dificuldade da comunicação. Depois, os ouvintes que desejarem entrar no meu canal, eu tenho um canal no YouTube que se chama Vamos Dialogar. Quiserem seguir também nas redes sociais, o Instagram, Vamos Dialogar Oficial. Tem lá um e-book para vocês baixarem sobre gestão de conflitos. Muito bacana que eu fiz para vocês. Me acompanhe que eu darei dicas, né, sobre comunicação, mediação, cursos. E falando em comunicação, muito se fala sobre a questão da comunicação não violenta. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que isso significa? E aí, gente, comunicação não violenta. Será que eu pratico? Infelizmente. Antes de completar a resposta, né? Só para deixar claro para os nossos ouvintes, quem quiser interagir, mandar mensagem de texto ou de voz, né, para o nosso WhatsApp 99488-7601, 99488-7601. Presença encantadora aqui, um programa fantástico mais uma vez. Isso mesmo. Vamos lá. E o que seria essa comunicação? Infelizmente, todos nós fomos educados com essa comunicação não violenta. Dá para acreditar? Você acha que você pratica? A não violenta? Ou você pratica violenta? Mais um tema muito interessante que dá para gerar um vídeo legal, viu? Depende, né? Depende do momento, da situação, da hora. Olha só. A comunicação não violenta foi criada por Rosenberg Marshall. Nós temos aqui até Marshall Rosenberg, nós temos até aqui o livro dele, tá? Para quem quiser comprar, eu indico muito. Vale a pena a leitura. Não é difícil compreensão, tá? Dá umas dicas boas demais para nós mudarmos a nossa conversa. Olha só. O que é a comunicação não violenta? Ela visa que nós tenhamos mais cuidado ao utilizar as palavras. Olha que interessante. Quando alguém faz alguma coisa e nos desagrada, nós normalmente utilizamos assim: você me desagradou. Só que calma aí, será que aquela pessoa teve o intuito de te desagradar? Ou será que você que se permitiu ficar desagradado, se sentir desagradado, né, com aquela atitude dela? Então, nós temos que parar de usar o você e passar a usar o eu. Eu fiquei chateada porque você atrasou. Eu fiquei decepcionada porque eu esperava que você fizesse isso para mim. Olha como que é diferente. Olha como que soa mais doce, em vez de falar assim, você chegou atrasada, você me machucou, não é? No sentido sempre de estar acusando o outro, isso, né? Ou seja, você assume a responsabilidade pelos seus sentimentos. Então, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares. O primeiro é, vamos observar, sem julgar e sem criticar. E aí? Difícil demais, né? Não? Bastante. Primeira coisa, nós ouvimos para responder. Às vezes nós nem prestamos atenção direito no que estamos ouvindo, mas já estamos pensando na resposta. E já falando e interrompendo a pessoa. Não é? Segundo pilar, sentimentos. Você percebe quais são seus sentimentos quando acontece alguma coisa?
Você olha para dentro de você, você sente mesmo? Ou você nem percebe e passa por cima? E do sentimento do outro? Você percebe o que aconteceu? Às vezes a cara desapontada, o olho para baixo, a mão apertada de raiva. Não percebemos. Ao comunicar, nós não estamos olhando para o outro, nós estamos só preocupados em falar. Aí eu acho que é porque, não sei, talvez seja da essência do ser humano ser egoísta, né? A gente não consegue olhar para o outro. Olha a dificuldade. Se nós temos 2 ouvidos e uma boca, deve ter algum sentido. Senão nós teríamos 2 bocas e um ouvido. Então já começa, né? Vamos nos questionar. Para que 2 ouvidos e uma boca? Nós não temos hábito de silenciar. Será que toda resposta, toda acusação, toda frase merece uma resposta? Ou será que às vezes não é preferível o silêncio? Uma ofensa com outra ofensa? Será que não tem uma hora que parar? E aí também, você escuta. Ou você só ouve? Escutar é prestar atenção, é olhar para a pessoa. Tem uma pesquisa na PNL, Programação Neurolinguística, eu fiquei assustada. Eu imaginava que a comunicação nossa, 70% fosse a comunicação verbal. É a corporal, né? 7% só é a comunicação verbal. O restante é a comunicação não verbal, a comunicação corporal. Dos conflitos, 10% dos conflitos são por divergência de opinião, 90% por causa do tom de voz e da forma de falar. Já imaginou? Quer dizer, a nossa comunicação é violenta. Nós precisamos de mudar. O terceiro pilar é a necessidade. Nós temos necessidades que nós nem sabemos. De, às vezes, respeito, cuidado, atenção. Se nós não conhecemos as nossas necessidades, como que nós vamos permitir que o outro supra? E em vez de fazer exigências, o 4º pilar, que tal fazer pedido? Me ajuda? Eu preciso de você. Você pode ir comigo? Não, isso, a fala dela tá muito na restauração de casamento, né? Nossa, totalmente. Nós vamos dar um curso depois, viu? Me sigam, de comunicação não violenta para casais. E é engraçado que tudo que ela tá falando é coisa que tá acontecendo no dia a dia, na rotina, Nossa. e a gente deixa passar despercebido. Viu? Isso. Essa questão de, por exemplo, a gente se sentir ofendido com alguma coisa que a pessoa falou, talvez outra pessoa não se sinta e releva, né? Isso. É muito legal isso aí. E por Fantástico. que nós precisamos de reagir imediatamente? Por que nós não podemos dar um silêncio, uma respirada, beber um pouco de água, né? Falar assim, eu vou dar um desconto, hoje ele não tá num dia bom, eu já notei que ele chegou nervoso, né? Agora, o problema é isso, justamente isso que você acabou de falar, que às vezes a pessoa fala, mas ela não percebe que te ofendeu. Ela nem sabe que ela Bem fez. sabe, porque ela tá E o com outro tanta fica vontade de ofendido. falar. Tá Mas acontecendo ele não- muito isso. Na minha opinião também, né? Intrometendo aqui, mas Claro, acontece nós muito. queremos participação de Acontece todo muito. mundo. Mas por que você falou isso? Aí você já querer tirar satisfação com a pessoa, sendo que é uma coisa que a gente se sentiu ofendido assim, né? A gente que sentiu mal, né? E Talvez quando- a pessoa não falou pra... Isso. E por que não dar a opção da pessoa explicar? Olha que interessante. Entre o que eu falo, entre o que eu acho que eu falei, entre o que a pessoa entendeu e o que eu acho que a pessoa entendeu, tem um abismo. Olha só. É verdade. Por isso que é melhor sentar, conversar e falar o que tá acontecendo. E aí, vamos dialogar. O diálogo. Vamos chamar todo mundo pro diálogo. Vamos aprender o que precisa, quais são os cuidados. Por que nós utilizamos palavras ofensivas? É uma forma de agressão verbal. Por quê? Porque nós não estamos sendo ouvidos. Quando você demonstra atenção para a pessoa, quando você olha para ela e permite que ela fale aquilo que ela está precisando, ela vai estar até aberta para te ajudar. Às vezes, a divergência vai ser solucionada ali. Ela vai ceder, ou vocês vão encontrar um caminho comum. Então, assim, eu advoguei muitos anos na vara de família e eu vi que várias separações poderiam ter sido evitadas se o casal tivesse compreendido a necessidade do outro.
Sabe aquele silêncio que um não conta nada? Não, deixa, não vou falar, não vai dar briga mesmo. Ué, mas calma aí, você quer que o outro adivinhe o que você tá querendo? Aí da próxima vez acontece de novo. Mas você não falou? O casal precisa de aprender a dialogar. O diálogo é essencial dos relacionamentos. Então, se você, ouvinte, tiver com problema no seu relacionamento, cuide de dialogar. Siga lá nossas dicas, porque o diálogo é essencial. Com certeza. A questão por exemplo, da humildade, falar em humildade, talvez de um ou outro aceitar, né, ceder, essa questão que você falou, a humildade, aceitar o jeito do outro ou entrar nesse consenso, ajuda também, né? Ajuda também. E deixa de falar, e também aceitar que errou. Aceitar que errou. As pessoas acham que não podem errar. Gente, qual que é o problema de falar, me desculpa, eu errei, eu não quis fazer aquilo, mas eu tava com raiva. As pessoas não, elas preferem fingir que não aconteceu nada, ficar uma semana emburrada, quem aí identifica, levanta a mão. Eu fazia muito isso com a minha irmã, viu? Né? Fica uma semana. Nossa, agora eu vejo isso, nesse comportamento, eu fico até com vergonha, mas é uma coisa que eu fazia. Mas é porque nós Depois precisamos você vai atropelando, toma uns baques, aí você começa a entender melhor. E é engraçado que a gente vai aprendendo em casa e aí nós vamos praticando no trabalho, nas nossas relações de amizade. Quantas amizades acabaram, a gente não sabe explicar o que aconteceu, gente. É verdade. Você nunca mais teve contato com a pessoa, você não sabe nem se ela ficou chateada, porque você não foi num batizado, porque você não foi num aniversário, porque ela ficou de te ligar e você esqueceu, viajou e não ligou. Vamos esclarecer, vamos falar, gente. É verdade. O diálogo é a base de tudo. É a base de tudo. Sem diálogo não tem como chegar a lugar algum, né? Agora, vamos explicar para os nossos ouvintes, então, que a conciliação e mediação, ela é o melhor caminho antes, então, de ingressar judicialmente, né? Por que? Olha só que assustador. Nós temos quase 100 milhões de processos hoje no Brasil. Somos quase 209 milhões, quer dizer, nós duas aqui, uma de nós tem um processo. É assustador. Não há como ter uma justiça célere. Então, a morosidade da justiça, um processo leva, em média, 8 anos para ter a decisão final com trânsito em julgado. É muito tempo para você esperar um conflito seu ser decidido por um terceiro, não acha? Nossa, bastante. Então, será que não é preferível nós descobrirmos outras formas de solução de conflitos? Outros métodos adequados? E aí, a mediação e a conciliação surgem como opções viáveis, econômicas, né, economicamente falando, então de baixo custo, ágeis, né, onde tem também o sigilo, onde as partes têm esse sigilo daquele assunto e elas se sentem mais confortáveis para poderem, né, resolver o conflito, onde tem a restauração do diálogo, da comunicação, onde as partes se sentem empoderadas, porque elas mesmas conseguem resolver aquele conflito e para de deixar que um terceiro decida o que é melhor. Agora, na área de... Quer dizer, com a sua experiência, você vai falar melhor, né? Com muito mais propriedade. Na área de família, às vezes, eu acho que muitos acordos não acontecem em função das mágoas, não é? Do rancor, do ressentimento. É difícil, né? Aí por isso que não chega logo a um acordo. É um acordo, não é? O que acontece? Nós precisamos, na mediação, nós temos essa oportunidade de trabalhar aqueles sentimentos, aquelas palavras que não foram ditas naquele momento, aqueles sapos que estão aqui, né, no pescoço, querendo sair, não sai. Então, tudo isso vem à tona. A mediação não é terapia, tá, gente? Não é. A mediação é uma oportunidade para as partes falarem aquilo que estava lá escondido, mas que precisa ser exposto para outra, que a pessoa precisa entender o que aconteceu. Por que você teve aquela reação? Porque da última vez foi você que fez isso comigo. Aí eu fiquei chateada. Tem pessoas que contam assim que ficou magoada 10 anos, que deixaram de viajar, que aconteceu tal fato,
que o outro cônjuge esqueceu a data de casamento quando fizeram 20 anos, 10 anos. Então, é importante a mediação fazer essa restauração, sabe? Que as pessoas entendam que aquilo aconteceu, expor, explicar, a outra parte receber, acolher aquilo e entender, e pôr um ponto final, né? Para poderem seguir adiante. Então, vários conflitos periféricos são resolvidos e aí se chega ao conflito principal, que é aquele conflito central mesmo, que normalmente é o divórcio, né? Já não dá mais, não aguentamos, mas existem outros conflitos em volta que vão sendo solucionados. Aqui, falar com essa sua serenidade, como é que a gente consegue? Como é que a gente faz? Gente, quem me conheceu antigamente... Ai, nossa, eu era tão agitada. Por isso que eu falo que a mediação, ela transformou a minha vida, gente. Muito, 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 muito. E a comunicação não violenta. São 2 cursos que eu fiz que, assim, não é para você fazer, para você ser profissional. É pessoal. É gratificante. Eu tive relato de vários alunos que falaram isso. É uma mudança pessoal, é a visão do mundo. O conflito, você pode ver o conflito como uma oportunidade, como uma necessidade de mudança ou algo que você tem que evitar. Ai, não quero. Hoje eu vejo o conflito como algo, alvo de oportunidade. Ai, olha, precisa de mudar isso. Não tá bom o meu relacionamento. Fora, como que o relacionamento da gente melhora? Que eu diga meu marido. O conflito também, não só no relacionamento, pode ser familiar, no trabalho, com amigos também, parentes, no geral. No geral, todo conflito. Então, se nós mudarmos o nosso foco, então você começa a ver o conflito como positivo, como uma oportunidade de mudança, algo que precisa ser melhorado, você vai receber o conflito de outra forma e não tem que resolver isso, né? Né? O sentimento. Você fala assim, olha, preciso de mudar. Nossa, eu vou pensar, o que será que eu posso fazer? Ai, meu relacionamento não tá tão bom, eu tô notando que eu não tô dando atenção pro meu marido. Ai, eu acho que eu preciso de mexer menos no celular, né? Ai, a minha comunicação tá ruim. Sabe o que acontece? Toda vez quando ele chega, eu grito, porque eu já tô nervosa com as crianças, então eu vou e dou uns gritos com ele. Aí, tá vendo? Como que nós podemos melhorar com tantas atitudes simples no nosso dia a dia, evitarmos conflitos, mas o conflito é bom. Nós não temos que achar que conflito é ruim. Conflito mostra que algo precisa ser mudado. É uma oportunidade, porque se não mostra, você nunca vai saber. Porque aí a gente tem aquelas pessoas que falam aquilo que deve, que não deve, e tem aquelas pessoas que não conseguem falar nada. Isso. Que elas sofrem caladas, porque elas aguentam tudo. E para que isso? Até adoecem. Tem pessoas que adoecem, né? Porque não conseguem se expressar. E nós precisamos de aprender a nos expressarmos. Só precisamos nos expressarmos de uma forma não violenta, não agressiva ao outro. Ter compaixão, falar de forma amorosa, compreensiva, assertiva. Qual que é seu intuito ao falar? Pense antes de usar as palavras. Nós parecemos que estão correndo com as palavras, elas saindo e você não tem nem controle. Não dá para parar, pensar, falar menos. Quem me conhece sabe, eu falava demais, gente. Quer dizer, ainda falo, mas agora eu sou mais controlada. Menos agressiva. O grande Dr. José Geraldo mandou aqui participação na live pelo Facebook. Interessantíssimo programa de hoje. Parabéns, doutora Isabela e doutora Ana Flávia. Nosso grande amigo Vladimir, né, da Web TV de BH, também está participando, perguntando qual era o tema, né? O Thales até mencionou que o tema conciliação e mediação de conflitos, não é isso? Isso. E o Thales fez uma pergunta. Dentro do tema está sendo discutido vários itens a respeito do divórcio, né? E aqui depois o Vladimir Freitas fez uma pergunta. Doutora, me desculpe, mas nós homens temos que ter mais diálogos diante e perante as nossas esposas. Pois não é só na rua que precisa ter diálogos e a mulher fica mais nervosa porque... pois os homens... Deixa eu só completar aqui a pergunta aqui no Facebook. Pois o homem parece não saber falar com a esposa. Me desculpe, mas é o meu modo de pensar. Ele está falando a questão da dificuldade dos homens, né?
ter esse diálogo, né, Vladimir, né? Vladimir, não é só os homens não, tá? Muitas mulheres, elas só sabem falar, mas não sabem escutar. E aí inibem os homens que querem falar. No diálogo, não é monólogo. O diálogo, se eu falo 5 minutos, eu tenho que te dar 5 minutos para você falar. Isso é diálogo, é uma troca. O diálogo, eu não tenho que ficar te convencendo, não. Se eu acho que essa água tá gelada e você acha que não tá, eu posso respeitar a sua opinião. Ou eu quero tomar ela gelada, eu tomo, você não quer, você coloca um pouco de água do filtro, entendeu? Nós temos que ter cuidado para não invadir e agredir o outro, julgar, utilizarmos de críticas. Quanto mais a mulher critica o marido, menos ele vai estar disposto a dialogar. Porque ele vai falar assim, ih, lá vem ela, que a pouco vai criticar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo. Então, menos crítica, menos julgamento, mais cooperação. Chama ele para um diálogo, vamos dialogar, vamos sentar aqui 5 minutinhos. Olha, ó, que dificuldade, você tira o relógio, põe ali, marca assim, 2,5 para mim, 2,5 para você, tá bom? E cumpre aquele horário. Não vale ficar falando, não. Cumpre aquele horário. E aí, o diálogo é isso, é uma construção. Você faz uma vez com o seu marido, foi mais ou menos. Aí, da próxima, você fala assim, e aí, amor, o que a gente podia ter melhorado? Aí ele fala, eu achei que você estava usando um tom de voz muito alto comigo. Aí você diminui o tom de voz. Aí você fala assim, eu não gostei porque eu fiz algumas perguntas e você não me esclareceu. Então, vai melhorando. Então, quanto mais você praticar diálogo no seu relacionamento, mais diálogos saudáveis e produtivos você terá. Com certeza. Não é, Túlio? Verdade, viu? Tem que ter essa tranquilidade. O Vladimir até completou aqui, eu já esperava essa resposta. Mas uma coisa é outra coisa. A mulher em todo, né? Eu acho que ela se sente mais oprimida por motivo do homem ser homem. Pois a mulher tem o direito de falar e nós, homens, temos que saber entendê-las. Ai, que lindo! Isso aí, que Vladimir. bom. Que bom, Vladimir, participando, isso. Né? Mas nós, mulheres, também temos que entender os homens. A forma de falar de um homem é diferente. A mulher coloca muito mais emoção, quase um drama. Né? Por exemplo, aquele jeito mais antigo do homem de ir no supermercado e ficar brigando com a mulher lá por coisa mínima. Talvez. Ela falou 2, 3 coisas rápidas. Eu quero esse arroz aqui. Não, eu quero esse aqui. Aí, você não decide. Talvez, assim, por coisa mínima, levantar o tom de voz, né? Igual você mencionou. Por exemplo, você vê muita coisa acontecer nesse sentido também, né? No dia a dia, né? Agora, talvez acumula o estresse, aí o cara perde o controle. Porque o homem parece automaticamente um pouco mais ignorante, né? Mais compulsivo, talvez. Esse momento mais direto. Sincero. Então, o que está incomodando, ele fala. Alguns homens não, mas a maioria fala. Né? Tem uns que não falam. Ficam guardando ou esperando a mulher adivinhar. Aí ficam guardando e de repente explodem. Aí a mulher leva até susto. É verdade. Homens, não façam isso. Dialoguem com suas esposas, com suas companheiras. Nós precisamos entender o que vocês estão sentindo. A gente fala que quais são suas necessidades, né? A gente fala que é um homem bomba relógio, né? A qualquer momento explode. Nosso grande parceiro Elvio Belotti, da Belic Filmes, a produtora parceira da Rádio 3VL, parabenizando o programa. O programa está incrível, fantástico. Lembrando que o programa fica salvo na página da 3VL no Facebook, né? O programa Direito em Foco é 1 hora, mas o conteúdo fantástico. Doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes estão de parabéns, né? Imagina. Trazendo grandes convidados aqui. A Rádio 3VL agradece o conteúdo, né? Que é fantástico, viu? Doutora Ana Flávia, ressalta aqui de novo a questão do curso para os nossos ouvintes. Tá. Né? Nós teremos 10% de desconto para as pessoas que fizerem a inscrição do curso de mediação judicial e extrajudicial da Fundação Nacional de Mediação de Conflitos. Tá? Essa semana, o telefone, repetindo, é 31 DDD 3566 0502. Ou o e-mail, vocês entram em contato lá com a Camila, contato@fnmc.com.br. Eu vou deixar aqui com o Túlio os dados, quem tiver dúvida, entre em contato. E vocês, queridos ouvintes, tenham também, acessem lá o Instagram do Vamos Dialogar Oficial, baixem o e-book e sigam o YouTube, o canal do Vamos Dialogar. Vai ter
vários vídeos com várias dicas sobre comunicação, mediação, gestão de conflitos, relacionamentos. E acompanhem nas redes sociais. Eu tenho certeza que várias pessoas serão mudadas, várias histórias serão mudadas. Podemos até depois voltar sobre a comunicação não violenta com frases para falarmos aqui, praticarmos e aí ficarmos assustados com a nossa comunicação violenta, mas que pode alterar. Pode mudar. E vamos deve. Sim, com certeza. Né? Inclusive, até uma pergunta do Thales aqui participando da live, tá bombando hoje. O índice de casais que se reconciliam é alto? De acordo com essas técnicas, esse procedimento? Olha, eu não tenho esse dado para te passar não, Thales. Eu já tive 2 casos na mediação que eles reconciliaram, tá? Um foi um pedido de perdão que foi aceito e o outro foi que, à medida que eles foram conversando, restabelecendo o diálogo, eles perceberam que ainda havia muito amor, apesar de todos os problemas, e eles deram uma chance, tá? São os 2 casos que eu tenho. Então, assim, de pesquisa até Thales, depois eu vou começar a pesquisar sobre isso. Nunca pesquisei para ter essa informação. Né? Mas é uma boa pergunta e também para nós, né, buscarmos essa reflexão, vermos se o método traz sim a possibilidade da reconciliação, tá? Não é o objetivo primordial, né? O primordial da mediação é a restauração do diálogo, a facilitação da comunicação entre as partes. Ótimo. Nós adoramos a sua participação no programa de hoje. Ai, obrigada. Eu achei sensacional. E eu mesma espero um dia chegar nesse nível que a doutora Ana Flávia. É verdade, transmite a tranquilidade pra gente. Que bom! Pouco tempo e conhecimento. Gente, vocês estão acompanhando aqui, esse conhecimento aqui é uns R$200 mil, porque é coisa que é muito, muito sério, muito válido. Já rodei muita estrada, né? Agrega bastante. Foi fantástico, viu? Parabéns. A gente vai passando durante a semana, né? A gente vai pegar com a Isabela as redes sociais, né? O YouTube, o canal. Eu já sigo, né? Claro. A gente falando durante a nossa programação também. Né? Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Tá? Ótimo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Sucesso para todos vocês. Imagina, valeu, a gente que agradece. Boa noite. Muito bem, hoje o programa começou um pouco atrasado, né? Mas graças a Deus, tudo certinho, tudo ok. Agora, na sequência, tem o programa Stop. Terça-feira tem mais Direito em Foco. Programa sensacional. Uma ótima noite a todos. Não sai daí, daqui a pouco tem o Stop. E aí, vai continuar com sua internet lenta? A Via Nova apresenta para você planos incríveis de internet que vão te permitir navegar com muito mais velocidade. 30 mega por R$ 79,90, 50 mega por R$ 89,90 e 100 mega por R$ 99,90. Além disso, temos o melhor suporte 24 horas que está sempre pronto para te atender a qualquer hora. Assine já 3521-6765, WhatsApp 98415-3820 ou acesse www.vianovatelecom.com.br. Online Adesivos, logomarcas, banners, cartões de visita, placas, etiquetas e demais produtos em comunicação visual.